tirar isso aí, tu tem que botar na rua, nós vamos te ajudar, nós vamos organizar. Ela fica assim, fazer a revelia. Não adianta. Já vou fazer a revelia dela. Mas é complicado, né? O que entra muito forte é o medo da crítica, né? A pessoa é tão boa, tão maravilhosa, e que se isso for, né, não for aceito, alguém vai botar uma palavra, desmancha essa pseudo-segurança, né? Essa pseudo-certeza. Uma pena que deixa de compartilhar, né? Talvez é nisso, a gente perde em não poder apreciar um trabalho tão belo, como talvez quando as pessoas deixam de escrever e publicar, a gente perde de compartilhar ou de criar até novas possibilidades teóricas, novas compreensões de pacientes, enfim, as coisas se limitam e todo mundo perde com isso, né? Então, hoje a gente tem o privilégio da Marisa, da Ivone, da Fernanda, estarem compartilhando conosco. Isso é um presente para nós, né? Mas às vezes as pessoas se inibem porque querem dar esse presente de uma forma grandiosa, né? Que nem as crianças, quando vão oferecer algo para os pais, querem que seja muito valorizado. Um pequeno desenho, às vezes, tem que ser valorizado, porque senão isso pode até inibir a criança, né? Eu me lembrei de ideias anteriores, até o cocô, as crianças oferecem o cocô para os seus pais, né? Você diz, ai, que bonito, tal, vamos dar tchau lá na descarga, é um presente. Aí daqui a pouco, conforme é olhado para isso, eu acho que até tem pais aqui também, né, na plateia, conforme isso é olhado, pode ser também algo que iniba essa criança de qualquer produção, né? Se é olhado com nojo, com rechaço, que isso? Ou até os desenhos, é muito interessante que as pessoas têm mania de adivinhar os desenhos das crianças, né? E vão dizer assim, tu fez uma bola. Não era uma bola, né? Bom, era, sei lá, uma coisa, era o teu rosto, era uma árvore, era qualquer coisa, mas que não era uma bola, não tem que adivinhar, ele está te mostrando ali a produção dele. Aí daqui a pouco, não estava desenhando uma bola, e isso pode inibir, né? E a partir dali as crianças deixam de desenhar, meu desenho não é bom, ou o que eu escrevo não é tão bom, né? Então, não sei, só pra gente pensar junto. Não sei se a gente quer abrir um Acho que sim. Pessoal, né? E só queria comentar que foi um presente mesmo ver, porque é muito interessante, claro que a história é o centro, mas esse livro é tão lindo que as ilustrações elas ficam tão importantes, parece, né, quanto as histórias. E o trabalho da Fernanda também, porque ela me comentou ali na frente, eu sou a pessoa que uno a imagem com as palavras, né, até ela tem que nos dar umas dicas de como fazer isso, porque isso tem muito a ver com o nosso trabalho também, de imagens com palavras. Porque as letras, a Silvia estava mostrando também, eu tinha notado, elas têm movimento, né? E se combinam, assim, com as imagens e os novelos se encaixando. A letra está muito bem encaixada, assim, muito lindo. E eu também fico com essa impressão da Silvia do final feliz, mas eu tinha também sentido mais uma coisa assim, uma continuidade feliz, porque nenhum final é grandioso, né, como um final feliz mais ingênuo, assim, mas todas as histórias me deu a impressão de, queria mais um pouquinho, né, parece que dá vontade de saber um pouco mais, assim, de cada história, que acaba bem, mas acaba, assim, a vida vai seguir, né, seu rumo vai continuar, e as coisas vão seguir. Mas vamos abrir, então, pra gente conversar um pouco, comentários, perguntas. Primeiro, parabenizar vocês todas, né? Acho que é uma mesa muito gostosa, assim, de escutar e pensar, acho. E dizer assim, Marisa, eu acho que as tuas netas, que passou assim, né? Sabe da riqueza que tem no interior, assim. Por isso que querem mais e mais e mais, como quem diz, tem mais essa fábrica aí, né? Vai trazendo, assim, pra fora, né? Muito rico, muito interessante. Eu acho que todas com uma mensagem realmente, assim, muita vida. Foi bom de ouvir, assim, né? Dá uma saudade também de escutar, né? Mas queria trazer isso, assim, né? E queria saber, assim, de curiosidade, como é que elas estão, assim, com a emoção do livro, assim, né? Nós temos uma experiência muito interessante, porque tem uma delas, né, que obviamente que ela Tem uma delas, né, que é a autora. Então, no dia do lançamento, elas vieram de São Paulo e já tinham escolhido a cor das luvas que a Ivone me mandou. Uma queria azul, outra queria azul céu, outra queria vermelho. Todas já tinham separado as luvas delas, né?
sendo que uma já saiu com as luvas e nunca mais tirou, viajou de avião, dormiu com as luvas, foi para a escola com as luvas no outro dia, né? Só que ela tinha, eu não tenho 6 dedos, eu tenho 5. Mas uma delas, né, que é a mais, ela entrou nos autógrafos como se fosse ela estava no meio de nós duas e ela só dizia, vai ligeira, a fila tá grande, autógrafo. Vamos, que a Ela estava de donas. E me telefonaram depois, vovó, tinha uma história que você devia ter posto e não botou, tinha que ter me telefonado, porque eu tinha que ter. A outra também, não botou aquela que eu gosto, então realmente eu digo, vai ter que ficar pro próximo. E teve alguma parte, alguma história que foi sugestão delas, por exemplo, quando estava contando, assim, que elas acrescentaram, mudaram, Não, porque eram histórias que eu tinha, era para ser, esse livro era para ser uma surpresa. Tá. Para essa pequena, que vai fazer aniversário. Eu achei que não podia ser só para ela, então teve a ideia de fazer para todas, né? Então elas não participaram da construção do livro, mas participaram fazendo. Mas foi uma emoção, já, todos contaram nas suas aulas, a minha filha ficou muito emocionada também. Uma primeira ideia que me ocorreu ouvindo vocês falarem é de que foi um trabalho amoroso. Eu acho que esse é um elemento importante na produção desse livro, né? Desde a criação das histórias para as suas netas, né? De todo o vínculo afetivo super forte que está aí presente, até o pensar em escrever o livro e a maneira como vocês duas também se envolveram na produção, e isso transborda. Eu acho que isso, né, contagia, comunica qualquer um de nós que interage com o livro, que escute vocês. Então, achei que era um registro importante de fazer também. E aí me levou para uma segunda questão, que tem a ver com o que a Silvia falava, da questão da escrita. E a dificuldade que é tantas vezes, ou o sofrimento que é tantas vezes a questão da escrita. E fiquei pensando, as crianças com 6, 7 anos, quando estão se apropriando da escrita, em geral, fazem isso com muito prazer. O que também acontece nessa trajetória, e eu que venho do campo da escola, né, eu acho que é uma coisa obrigatória da gente pensar, que as crianças produzem e têm orgulho do que produzem e querem mostrar as histórias que produzem ou os desenhos que produzem, e com o passar do tempo isso de alguma forma se perde. E acho que tu falou um pouquinho já da questão da gente perder isso, né? Talvez possa ser um gancho para se falar um pouquinho mais. Eu acho que existe, né, também eu venho da educação, né, onde a gente se encontra. Eu acho que a educação, de uma forma ampla, né, mata a curiosidade. Ela mata aquilo que nós temos de espontâneo, de infantil. Nós entramos numa grande cultura da censura, né? Uma grande cultura da castração, se vocês querem, né, esse nome. Isso impregna muito forte. Seja, não precisa ser necessariamente pelos professores, mas é pelos colegas. Isso se dá pelo olhar, aquele olhar de bicudo, assim, de lado, de crítica. Se dá muitas vezes por não correspondência de uma nota em alguma coisa que tu acha que merecia, ou pela exposição de alguma coisa tua que tu não queria que fosse exposto. Nós vamos muito cedo, e tem um autor que eu adoro, ele, que eu acho que ele é pouco conhecido, é o, puxa vida, de um branco, aquele que fez a Sociedade Sem Medo, esqueci agora, daquela escola, Nil. O A.S. Nil escreveu um livro em 1915 chamado Diário de um Mestre Escola, 1915 na Inglaterra. E o livro é primoroso, assim, porque ele diz, a escola e a educação ensinam a hipocrisia. Só quando uma criança está perfeitamente hipócrita, ela está educada. No sentido de que aprende a não expor os seus sentimentos, a não poder ser verdadeiro, a ter que mascarar, né, muitas coisas, a ter que suportar toda a censura. Então isso mata. O que acontece? Uma pessoa está lá, uma criança em ebulição. Puxa, ela incomoda, nós temos que fazer esse fulaninho, né, baixar a bola. E assim vai. E todo esse clima, lá pelas tantas, se instala. Então nós vamos observar, a uma certa idade, e a idade é dos 10, 11 anos já, é um pudor, é um medo, né? Que fica assim, eu não sei definir isso, mas é uma coisa assim, é um medo de ficar ridículo perante os colegas, é um medo de ser ao mesmo tempo maltratado, e isso vai.
Olha, eu me lembro, como professora na universidade, né, a vida inteira, a dificuldade de conseguir que os alunos perguntassem. Não tem perguntas, é uma coisa assim amorfa, né? Eu digo, tem que tirar hoje, fazer a dança dos 7 véus e tirar, sei lá o que, para conseguir que as pessoas se mobilizem. Então, o que eu acho importante nessa questão é a gente resgatar o perguntar. Perguntar é mais importante do que responder. Perguntar é mais importante que qualquer outra coisa. E acho que tu tem toda a razão na questão, né, do trabalho amoroso. Eu acho que o trabalho amoroso é esse cuidado que tu precisa ter com a curiosidade. A Kátia queria fazer Pode lá. Pode falar primeiro. É porque eu vou falar bastante. Não é tão longo, então. Que bom. Bom, é muito bom estar aqui, muito bom. Estou gostando muito de estar aqui hoje. E, bom, dentre várias coisas, o que mais me chamou a atenção, que mais me está me provocando aqui, é que tudo isso dessa maneira, assim, tudo junto, né, tudo entrelaçado, é o ponto do desejo. Isso para mim foi uma aula hoje aqui. Porque a gente que trabalha, né, com psicoterapia, com psicanálise, né, tanto de crianças quanto de adultos, mas vamos centrar nas crianças, a gente trabalha com a falta. A psicanálise em geral trabalha com a falta. Agora, de uns tempos para cá, é que se resgata autores como Winnicott e outros que trabalham com a presença, né, com o gesto espontâneo que é criado no momento em que a mãe deixa que a criança crie no momento que está ali. Mas isso é uma coisa recente. Porque agora já a filosofia e a física e a internet trabalham com a presença, né? Mas a gente tem, por um lado, a presença que acaba com a subjetividade, que é o clique-clique. Essa não é a presença que tu está falando no desejo, né? Então, isso me chamou bastante atenção para a gente conseguir resgatar, né? De que o desejo, desde que seja um desejo baseado na subjetividade, isso que eu queria perguntar então para todas vocês que estão aí, que trabalharam desta forma entrelaçada, subjetiva, criativa, se esse é o desejo, né, que faz com que as coisas então se materializem, né? Mas não a presença e a ausência, né? Um desejo que então precisa ser resgatado, como analista também, para não ficar esperando, para ir em busca, né, daí para a Silvia, mais isso, né, faz diferença a gente ser um psicoterapeuta mais passivo ou mais ativo, se a gente vai ter desejo de ajudar o paciente, porque antigamente era proibido, não se podia querer nada pelo paciente, o paciente tinha que querer tudo, né. Então me pareceu uma junção muito feliz, né. Fiquei pensando também que tu falasse, Marisa, que tu tinha isso escrito há muito tempo, né? Ou tinha outros escritos há muito tempo. Fiquei pensando no poder de uma criança, né? Que quando elas disseram, agora vai sair, apareceu espontaneamente no momento que estava pronto para sair História de Boca. Então é lindo, é muito lindo ver uma evolução, né, de um trabalho. Também acompanho a Marisa há bastante tempo, do ponto de vista da escrita mais científica e erudita e tudo, né? E tá tudo aí, né? Tá tudo aí, mas tinha uma parte que estava guardada, né? Nada como um neto para ajudar a espontaneidade a sair, né? É verdade. É verdade. Passo, não preciso de microfone, a minha voz já é bem alta. Eu acompanho a Marisa há 1 ano. Recém fez 1 ano. Antes de ontem, eu estive lá no Palácio da Justiça numa jornada de acessibilidade da FADERS. E a Cláudia Freitas, da URGS, abriu a fala Tu é dela. a professora da Sofia, então. Por que já falou? Ela me disse ontem. E lá na FADERS, a abertura da fala da Cláudia Freitas foi com uma passagem de um escrito da autora, né? E quando eu ouvi aquele sobrenome, eu disse que delícia ouvir e estar aqui presente. Bacana. E um tempo atrás, quando foi lançada a obra de vocês, né, na Cultura, recebi um convite lindo em mãos de uma das netas e, lamentavelmente, aquele dia a gente trabalhava o dia inteiro, tinha formação na escola, estava ótima a formação, mas não pude estar com todas as netas e conhecer as outras.
né? Conheço só a Vivi e a Sofia, as outras só por fotos, né? Mas assim, esse livro, ele é encantador. Tu pegar um texto na mão, tu ouvir, também já fiz gravações, né? De eles contando, grava, ouve, escreve, é uma coisa. Tu pegar só um texto verbal é outra coisa. Mas essa trilogia aí, de ter feito esse presente maravilhoso, com essas imagens, com essa disposição poética, só aconteceu porque as seis estavam juntas. Isso eu tenho, olha, o pouco que eu fiquei com o livro na mão aqui, eu acho que o público agradece muito mais. As netas, sem dúvida, né? Mas assim, hoje eu consigo ver essa árvore genealógica, e não é porque a Sofia já foi minha aluna, agora ela já está maior, mas da onde vem aquele brilho da Sofia? De poder conhecer ao vivo a avó, a avó paterna, porque essa família, ela é sensacional. É, de verdade. E a senhora sabe disso. Obrigada por estar aqui. A senhora não, tudo bem. Obrigada por essas queridas palavras. A Sofia me disse ontem, vovó, a única pessoa para quem ela deu o livro foi para ti. O convite. E ela é toda inibida, assim, vai estar lá uma professora que me disse, né, que assistiu a Cláudia Freitas, e aparece a tua fala e tal, aí eu logo identifiquei. A Sofia e a Vivi, né, mas a Sofia, um dia a Vivi talvez chegue em mim, mas a Sofia, a gente é linda, loira, dos olhos azuis, e também é de uma família de cientistas, que na contracapa dizer é uma dessas cientistas. O filho cientista, a nora, tem um pessoal bem inteligente nessa família. Por que idade tu elas vão ter? No quarto ano. Isso, agora tenho vários sobrinhos netos que estão estudando. Que lindo, então a gente está se encontrando por lá. Tem umas gêmeas maravilhosas, deliciosas, mas tem 2 aninhos recentes. Então tá no caminho. Vamos esperar. Obrigada, Marisa. Obrigada, hein? Obrigada pelas queridas palavras. Não sei quem mais quer falar. Eu acho que nós estamos aqui tratando algumas coisas importantes. 2 delas eu quero falar, que é o desejo e é o amor. Eu acho que essas 2, né, como é que é o nome? O meu é Vanessa. Essa frase aqui, o amor pela vida e pela aprendizagem. Eu não pude escolher profissão melhor na minha vida do que ser professora. Porque é o amor pela vida. Eu amo a minha vida, sou plenamente feliz. Porque eu estou aprendendo e ensinando sempre. Isso me constitui enquanto ser. Mas é uma maravilha, porque a profissão de professora, né? E eu trabalho na escola pública da manhã, uma realidade muito diferente. E que eu também me retroalimento lá. Se encantar com isso, eu acho que um professor tem que se encantar, né? Senão não tem como trabalhar. E eu acho que essas questões, né, que tu trouxeste também, Kátia, a questão do desejo como falta e desejo. Isso é eu acho que essa é uma virada que vai dar na cultura, principalmente na década de 60, quando Nietzsche é resgatado, né, do limbo em que ele vivia. Nós temos assim uma virada entre o Marx e o Freud, que dominavam o modelo epistemológico da época. Nós vamos ter o Nietzsche vindo e praticamente fundamentando todos os filósofos da diferença que vão fazer, digamos, esse movimento da cultura, que é o Deleuze, que é o Derrida, que é o Lyotard, que é o próprio Foucault e outros tantos, que vão trazer o quê? Exatamente isso, o desejo como produção e não o desejo como falta. E aí nós temos um outro, que na minha opinião, e é muito interessante essa história, porque tem um outro anterior ao Nietzsche, que é o Spinoza, que eu acabei de citar. O Nietzsche se achava, né, ele tinha uma coisa grandiosa, que ele achava que ele era único, não tinha ninguém, até que ele descobre que tinha um filósofo lá no século XVI, que ele podia aproveitar alguma coisa. Então ele manda vir lá de Heidegger, não sei de onde, os livros, que é a Ética do Spinoza, que ele não conhecia. Aí ele lê e ele diz, agora eu não estou em solidão, eu estou em dualidão. No momento ele está em dualidão porque ele está, né, mas depois ele também briga, ele acha que o Spinoza não é exatamente o que ele quis dizer. Mas o Spinoza diz uma coisa que também nos ajuda nessa nossa conversa,
Dizer que nós somos como um oceano, né? Formado de paixões, nós somos seres apaixonados, feitos de paixões alegres e de paixões tristes. E as paixões alegres são aquelas que levantam o ego, que levantam a nossa confiança, que são o amor, a alegria, o afeto, a amizade, né? Todas essas coisas que expandem o ego. E as paixões tristes são o ressentimento, a raiva, o ódio, a falta, né? Que diminuem a força do ego. Então eu acho que na medida em que a gente consegue trabalhar em cima do desejo com produção, nós estamos trabalhando em forças expansivas, né, do nosso ego. E acho ótimo que a psicoterapia e a psicanálise realmente possam fazer e fazem isso, né? Acho que esse é o trabalho. E as professoras mais do que nunca. Estou bem inspirada hoje. É bom estar esperando o nosso final de semana, assim, né? Com amor, desejo. Amor, desejo. Tá ótimo. Eu não sei quanto tempo a gente tem aí, eu fiquei pensando que a Denise, né, falava o que interrompe esse processo criativo. E eu falava antes que quando as crianças desenham e a gente adivinha para as crianças e diz é uma bola e que não é uma bola, talvez nesse momento a gente já está começando a inibir, né? Então, se a gente puder ser incentivadora, e eu estava me lembrando, e aí eu acho que isso é o amoroso que tem nesse encontro das 13, nessa ideia genuína da Marisa, da relação com as netas, da relação afetiva. Eu me lembrei por que eu aprendi a gostar de ler. Se cada um de nós for pensar por que gosta de ler, ou por que gosta daquilo que faz, tem uma história afetiva junto. A minha mãe, que era professora, que agora está aposentada, ela lia antes e aí me dava o livro e aí eu tinha que conversar com ela sobre o livro, mas isso era uma brincadeira relacional nossa, como a Marisa estabelecia uma brincadeira interativa com as netas, e que aí desse afeto e dessa comunicação nascem muitas ideias, né? Nascem muitas histórias e disso nos motiva e nos impulsiona. E nos faz ser desejantes, sim, de novas leituras e nos deixa curioso para saber o final da história. Minha mãe nunca me deu, não dá para ler, a gente tem que ir com calma, porque eu já queria passar para o final da história. Né? Mas isso vai motivando. E eu acho, Kátia, eu não sei, eu não estou falando teórico, eu estou falando como psicoterapeuta. A gente deseja sim, né? A gente deseja sim ver os nossos pacientes melhorando, a gente deseja sim ver as pessoas se desenvolvendo. E nesse livro também tem uma coisa que eu me lembrei, que eu não falei antes, eu falei só da esperança, o crescer sem fim, o desejo de crescer. E eu acho que esse desejo de crescer nos impulsiona todo dia. Quando tu está lá na escola aprendendo, que tu diz que tu está ensinando e tu está aprendendo, e a gente também, na clínica, a gente trata, mas também é tratado e também se emociona junto, e é um desejo constante de crescer. E ouvindo as 3 aqui, lendo e estando com vocês, me surgem várias coisas que eu quero aprender mais, que eu quero conhecer mais, que eu quero ler mais. A gente está constantemente desejando, e um ser desejante. Talvez fadado ao investimento, a Pierre Lanier que fala isso, né? Que o ser humano é fadado ao investimento eterno, que a gente está sempre investindo. Então eu vou parar. O que mais, gente? Tem mais uma coisa, se não tem mais ninguém, não surgiu outra. Eu fiquei pensando, outra coisa que me surgiu é a repetição ou a inovação, né? A novidade, as histórias repetidas e repetitivas, repetidamente repetidas, que as crianças pedem com controle e tudo, e também quando não acontece isso, né? Por exemplo, o meu filho também me pedia que eu ia contar histórias, sei lá, dos 3 porquinhos, e fosse dizer, não, eu quero uma da tua cabeça. Daí não era da boca, era da cabeça, mas daí eu fiquei pensando, claro, outras vezes tinha que ser tudo igual, e ao mesmo tempo também os brinquedos tinham que estar no mesmo lugar, então podia não ser história, mas o resto tinha coisa de repetição, né? A gente tem trabalhado, estudado o ritmo, né, dos bebês, das crianças, das pessoas. Então acho que isso é uma outra coisa que também surge, né, do fato das histórias, né? Se a história não é sempre a mesma, a avó é a mesma, né? E o ato de contar a história é
repetidamente ou ritmadamente, né? Um tema assim, eu pensei de aproveitar mais vocês aí porque se música é feita de som e silêncio, psicoterapia também, né? De palavra e não palavra, de talvez desejo e não, de repetição e inovação. Acho que é um tema também, né, que surge a partir dessa leitura aí, né? Eu estava o tempo todo pensando também que histórias são especiais, mas histórias contadas por vó ainda é mais, né? Tem alguma coisa assim que fica na gente que ainda é mais marcante. Eu não sei, eu acho que tem muitas coisas envolvidas, né? Na hora que a gente está contando, eu acho que ela é um vínculo, é um laço afetivo que está se juntando e vem assim, brota as coisas que tu já tem dentro, né? Já tem, elas vêm, elas estão ali. Então a coisa da repetição e da inovação, muitas vezes a gente sabe, eu acho que a Silvia disse isso, que a criança pede para repetir, para controlar, mas também para se sentir segura, né? Ela quer ouvir. E eu acho que se a gente pode fazer as duas coisas, repetir e também contar novas, né? Eu acho que é. Eu acho que amplia, eu acho que é legal. Repete, traz a segurança e daqui a pouco tu acrescenta algo de novo. Traz mais alguma coisa. A novidade no ambiente seguro, né? Controlado. Exatamente. Eu estava me lembrando assim que a minha avó, ela não contava histórias, mas ela tinha um monte de disquinhos que a gente chegava lá, eu que era muito quieta, muito tímida, a primeira coisa que eu ia era para a Eletrola, naquela época, e botava o disquinho e eu sabia decor todas as histórias, e até hoje é muito engraçado porque a minha irmã é já avó há mais tempo, eu recém estou avó, há 15 dias que eu estou avó. Mas aí a gente vê assim que aquelas músicas que a gente ouvia quando criança, todos nós sabemos. E quando a gente vai contar a história, a gente conta com a música. A gente canta. E esses dias eu estava com o meu sobrinho neto, com a minha irmã, e eu disse assim, e te garanto que tu nunca ouviu isso aqui. Comecei a cantar e a Luísa disse assim, vamos cantar junto. Todos já sabiam cantar, porque ela vai passando essa oralidade da música. E a minha mãe é uma contadora de histórias. A minha mãe é bisavó e eles só querem que a bisa conte história. E tudo histórias inventadas por uma tia dela velha. Eu disse, mãe, tu tem que escrever. Porque assim como tu conta, ninguém vai saber contar. Então essa coisa assim que é mágico mesmo, essa coisa da história. Né? Transgeracional, que lindo. E essa coisa da música, eu me lembro que a gente tinha aqueles disquinhos e tinha o lobo, quando ele... Até hoje as histórias são contadas, né? Todas as histórias. E esse contar histórias de voz também é algo terapêutico, né? Também a É gente, etapa né? da vida de contar, de experiência. Mas também é uma coisa generacional, né? Eu, por exemplo, se for pensar nos meus avós, eles estão muito dentro de uma classificação que o Roland Barthes faz, né? Eles não tinham discurso. Ele tem, assim, uma cara que ele põe o retrato dos casais, diz, eles não tinham discurso. E ele vai trabalhar todo o tempo em cima do discurso, né? O Roland Barthes, né? A gente sabe. Então, os meus avós não tinham discurso. Eles não contavam histórias, eles não falavam. Eram imigrantes que vinham de uma outra língua, isso também é importante, eles vinham da Rússia, então eles não dominavam o português, mal falavam direito. Tudo isso, eu acho que isso também é importante. Saber a língua, ter autonomia com a língua, se sentir confortável com a língua. E eu acho que isso vem da leitura, né? Eu acho que quem lê muito pode escreve, né? Quem não lê é muito difícil. E eu acho que tem muito da escola também, né? Hoje as escolas estão valorizando muito, muito a leitura. E a gente nota também nas livrarias um enorme espaço hoje para a literatura infantil, que também vem vindo, né? Trabalho na televisão. Hoje se lê nos hospitais, se lê em tudo que é lugar. Então eu acho que a leitura realmente, ela é um alimento, ela é fundamental para que a gente possa desenvolver outras coisas. E talvez também, dentro do que vocês estão falando, eu acho que a questão de poder se cultivar a si mesmo, né? Poder ter esse cuidado, esse cultivo de si, e poder acreditar,
né, na folha escrita, naquilo que vai botar, tem que vencer esse obstáculo. Tem alguém? Uma das coisas que a gente pensa muito e discute na escola, eu também sou professora, é que a história nos dá um repertório de vivências. E essas vivências, muitas vezes só imaginadas, mas nos possibilita saídas para muitas coisas que a gente não consegue dar conta enquanto real, mas no imaginário a gente busca, né? E a gente trabalha muito nessa linha do pós-construtivismo, que traz essa dramática das histórias como possibilidades, como repertório de vivência. Então a gente acredita muito nessa questão do texto escrito e daquilo que pode trazer, do aluno produzindo esse texto e colocando ali o seu repertório, né, de vivência. Então a gente achou muito legal esse momento. Que legal. Quer falar que não fez? Mais uma associação, na verdade, porque enquanto te ouvia me lembrei do Mohan, que é um autor que também trabalha bastante, e da fala dele no sentido de que a literatura é uma via de acesso importante para a gente compreender a si mesmo como ser humano e compreender os outros. Né? Ele fala da importância de se ensinar a compreensão, se eu entendo bem o que ele escreve, e que a literatura nos ajuda para isso. Eu acho que o livro de vocês cumpre um papel também muito importante nesse sentido, porque toca em temas muito complexos, né? Não li o livro ainda, mas pelo que vocês já apresentaram, e eu acho que está dentro dessa linha. Não sei se tu concorda, Marisa. Claro. Eu acho que o Edgar Morin, inclusive, tem uma frase que eu acho maravilhosa, que ele diz que a complexidade é dialogar com o mistério do mundo. Então, na medida em que a gente lida com esse mistério, lida nas histórias, lida escrevendo, eu acho que nós estamos podendo entrar no nosso próprio mistério, na nossa própria complexidade, sem dúvida. Né? Todos. Eu não sei, acho que nós já estamos quase na hora. Eu quero agradecer muito esse momento, acho que ter estado aqui com vocês foi uma delícia, um grande prazer. Agradeço o convite, essa oportunidade, sem dúvida. E eu até Pois é, eu também foi muito bom aqui ouvir todas as participações e ouvi-las também e aprender cada vez mais. Eu acho que a gente sempre aprende ouvindo assim os outros e é isso. Eu da minha parte assim eu estou sempre querendo aprender mais. Eu nunca acho que a gente está eu acho que a gente tem que estar sempre buscando. Eu ainda quero também escrever um livro, certamente. Já escrevi vários, mas nunca escrevi. Então, assim, é uma coisa assim, que me motiva muito, assim, poder fazer também, ter podido trabalhar nessas histórias de boca também foi muito bom para mim. Eu também, então. Não vou escrever. Eu quero agradecer também, foi muito legal, foi muito importante, assim, e um desafio, e também foi uma novidade para mim, porque eu não tinha feito livro infantil ainda. Então foi com esse medo, assim, com esse frio na barriga e ao mesmo tempo uma construção de amor, ela te dá um controle, né? Ela sabe a gente sabe que é pelo prazer e que as coisas vão ser lindas e vai dar tudo certo e a gente fica contente, assim, e os encontros foram muito importantes, porque cada história foi construída num período, eram encontros semanais, assim, como a gente tinha uma hora marcada para se encontrar e para ver os desenhos, e dos desenhos surgiam as ideias de como seriam as páginas, o número de páginas, quantas páginas cada história teria. E essa construção também foi dando esse controle e a capa e tudo isso, e vai construindo um ambiente propício e confortável, que a gente vai se sentindo seguro para desenvolver o trabalho. Quando a gente vê ele surge. Quando tenho as imagens e o texto, eu também tenho uma página em branco, porque eu tenho que fazer essa união, assim. Então também é esse desafio de como unir, porque também a união pode gerar uma terceira coisa, então, que é um discurso também que está sendo construído, né? Com imagens, assim, foi muito gratificante. Muito, só quero dizer que a Fernanda também é uma artista, né? Super artista. Eu, desde que conheci a Fernanda, eu não consigo desgrudar dela. Todos os meus trabalhos, agora ela vem e nós trabalhamos juntas, né? Ela dando a imagem para os meus textos, é impressionante.
Recomendo. Bom, então agradecer a presença de vocês, a presença das convidadas, agradecer também que a Marisa doou o livro dela aqui para o SEAPA, que vai ficar circulando na recepção, porque o nosso trabalho aqui é muito de ajudar as crianças a construírem histórias melhores, né, para suas vidas. Então, com certeza vai ajudar, vai circular bastante entre as sessões aqui, vai ser sempre bem comentado os livros que ficam na recepção. E um ótimo final de semana, gente. A todos os livros estão ali no fundo, então, para quem quiser adquirir,